Fala galera, eu sou a Lari. E eu sou a Isa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Balacolacos. Hoje o nosso podcast é sobre os desafios da comunidade trans na educação. Um tema pouco abordado, mas que deveria ganhar mais destaque ao longo dos anos. E para falar sobre isso, trouxemos dois convidados que falarão um pouco sobre esses desafios dessa realidade. Gostaríamos que vocês dois se apresentassem e falassem mais um pouquinho sobre vocês. Luke, você poderia começar? Eu sou o Luke, eu tenho 18 anos, eu terminei o ensino médio ano passado e atualmente eu faço pré-vestibular. Eu sou Laís, sou psicóloga, sou mestre em psicologia, sou psicóloga clínica e atendo especificamente a população LGBTQIA+, já há uns 10 anos, né? E fui professora também durante basicamente 10 anos também, sempre nessas disciplinas de sexualidade, psicologia social, enfim, abordando questões de diversidade sexual de uma forma ampla. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos muito contentes, por vocês estarem aqui pra gente conversar um pouco sobre esse assunto que é pouco debatido na sociedade. Uhum. Para começarmos, gostaria de saber o que vocês acham que as escolas devem fazer para garantir uma educação inclusiva e sensível à diversidade. Laís, você pode começar, por favor? Acho que eu prefiro que o Luke comece. Pode ser. Verdade, Assim, esse assunto ele é bem sensível, sabe? Tipo, eu sempre tive na esfera particular das escolas, então acho que, tipo, a legislação, ela não atende tanto a parte particular, né? Tipo, para a parte dos professores eles estarem adequados, né? Preparados para garantir que o aluno que seja, né, trans, ele se sinta mais acolhido na esfera da escola. Aí, além do mais, porque, tipo, tem toda uma distinção dos uniformes também, porque isso afeta bastante. E qualquer problema que se alguma menina trans for usar o banheiro feminino, algum pai pode se sentir incomodado e ir direto falar com a coordenação, sabe? Então, isso é um problema que acho que ele é um pouco mais problemático na parte das escolas particulares, mas as escolas públicas também enfrentam todo esse problema, né? Porque, às vezes, o Estado, a legislação, ele não garante tanta proteção de quem está estudando ali, e ainda mais por causa da evasão escolar, que esses grupos são muito afetados. Sobre isso Legal. Seu ponto de vista, Laís, sobre isso? A pergunta, só voltando, é como que as escolas podem garantir uma educação inclusiva e sensível. Difícil, né? Desafiador, né? De garantia, assim, porque a bem da verdade é que a gente tem poucas leis, inclusive, né, que garantam a inclusão. E aí vem todas as consequências, né, da escola. Acho que tanto rede pública quanto rede privada, muitas vezes alegarem falta de conhecimento, né, não sabem o que fazer, não sabem como agir, às vezes têm uma boa intenção, mas não entendem bem, né, nem a questão da subjetividade, da vivência das pessoas trans, nem as questões legislativas, muito menos as questões sociais, ou os impactos, né, que tudo isso pode trazer, tanto para as pessoas trans, né, quanto para, enfim, familiares, pessoas próximas, né. Então, para garantir, não sei se dá pra gente dizer que garante, né, mas tem algumas coisas que talvez diminuam um pouco o risco de evasão, que de fato é muito alto, né? A última pesquisa da ANTRA, que se eu não me engano é de 2022. Vocês iam falar? Então, ótimo, veja, mas pode falar, tá ótimo. Porque fala em cerca de 80%, né, das pessoas trans que evadem ainda no ensino fundamental, se não me engano. Não chegam nem ao ensino médio. E aí era coisa de 0,002% chegam ao ensino superior. Nossa, sim. Então, é um dado muito alarmante. Então, acho que por isso a gente não consegue falar em garantia, mas talvez em algumas ações que poderiam diminuir esse risco. Por exemplo, respeito ao nome social é o básico. Na chamada, né, no tratamento ali dos professores com os alunos. Possibilidade de usar o banheiro de acordo com o gênero com o qual a pessoa se identifica, né, também seria básico.
Mas aí vem essas questões todas, né? E aí a escola fica, e se a gente deixar, o que vai acontecer? Sim, também essa questão do nome social, ela é muito recente, se eu não me engano, é mais ou menos de 2015, que permitiram, assim, usarem o nome social na escola. Mas também tem toda uma burocracia que, tipo, precisa da autorização dos pais. Mas e se os pais, tipo, não souberem, sabe? Aí é uma questão que, tipo, fragiliza muito a pessoa. Sim. Nossa. As meninas até falaram um pouco aqui do que a gente ia explicar, só que eu acho muito interessante a gente falar sobre alguns dados. E aí eu vou trazer aqui, sabe? Diante das estatísticas, cerca de 70% das pessoas trans e travestis não concluem o ensino médio, e apenas 2% dessa população tem acesso ao ensino superior. Dados da ANTRA, como você citou. Já melhorou um pouco então. Deu uma melhorada. Continua muito ruim, né? 2% é muito pouco. Sim. Pode ir. Foi o que a gente estava conversando aqui agora. A gente consegue perceber que a comunidade trans é vítima de bastante intolerância e muito preconceito, né? Luke, agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Você, como estudante, quais desafios que você enfrentou ou ainda enfrenta sendo uma pessoa trans? Olha, principalmente os do banheiro. Tipo, eu tenho muito problema ainda em usar o banheiro publicamente. E acho que em 2022, que foi o ano que eu me mudei pra cá, que eu tava numa escola nova, era tipo um ambiente totalmente novo, com as pessoas novas que não me conheciam. E eu não usava o banheiro na escola e eu acabei desencadeando uma infecção de urina, sabe? Nossa, cara. Pois é, porque eu ficava muito tempo na escola e aí eu não usava porque eu me sentia constrangido, porque se eu ia, tipo, as pessoas me olhavam de lado ou eu mesmo me sentia desconfortável de estar lá, sabe? Então, é bem desconfortável. Dá pra imaginar, né? A gente estava falando, né, sobre a evasão escolar, né? E quais fatores vocês acham que contribuem para essa taxa ser tão alta, assim, de evasão escolar aqui no Brasil? Acho que é principalmente o desrespeito, porque, primeiramente, tipo, errar os pronomes que a pessoa se identifica e errar o nome já é, tipo, é bem humilhante, falando assim, tipo... Você se sente um pouquinho, tipo, mesmo que seja uma coisinha mínima, você se sente bem desrespeitado, tipo... Você não se identifica com aquilo que a pessoa tá te chamando e toda hora você tá sendo relembrado que você é aquilo, que as pessoas te veem como algo que você não é, sabe? Sim. E aí, tipo, se uma pessoa, ela se assume pro público e uma outra pessoa, por exemplo, um professor, ele não concorda com aquilo, essa pessoa, a pessoa trans, ela vai ser um alvo da violência. Tipo, mesmo pelos professores, pelos colegas, pelos outros funcionários da instituição. Então, acho que isso contribui muito para a evasão escolar, principalmente. Porque a pessoa, ela vai cansando, né? E isso também causa uma depressão, né? Sim. Vai aumentando. As questões de saúde mental, né? Que podem ser um grande fator dessa evasão também. A literatura fala também da questão de muitas pessoas trans serem expulsas de casa, né? E aí precisam se virar, né? E aí precisam trabalhar, então não conseguem trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Né? Tem que cuidar da própria vida. Isso que eu ia falar, lidando com toda essa situação, imagine no ambiente de trabalho, imagine no ambiente escolar, lidando com isso tudo deve ser muito difícil, muito desafiador, sabe? Então, gente, diante dessa situação que a gente estava acabando de conversar aqui, que intervenção vocês acham que pode ser tomada para que a gente diminua essa taxa de evasão? Eu acho que é algo muito estrutural, que vem de toda a história do Brasil, né? De como o Brasil cresceu, da colonização, do machismo. Então, tipo, a transfobia, ela tá muito ligada com o machismo. E só de falar de machismo já é muita coisa, não é muito simples falar disso, entendeu? E falar também da transfobia também não é nada simples, porque o Brasil, se ele não é um dos que mais mata pessoas trans, ele é o que mais mata pessoas trans no Brasil, no mundo, né? Então, não é uma coisa muito simples de debater sobre, entendem?
Mas, tipo, recentemente eu vejo as pessoas falarem mais sobre cotas trans nas universidades. Porque tem muita gente, né, por causa dessa evasão escolar, que o acesso às universidades fica mais complicado ainda. Entende? Vai ter alguma coisa pra falar? Tem. Eu queria muito saber o seu ponto de vista sobre isso. Cara, eu diria que para começar, a gente precisa que os profissionais que atuam dentro da educação tenham essa formação. E esse é um desafio super profundo também, né? Porque a gente tem que pensar em diretrizes curriculares, em coisas, né, que vêm do MEC, que vem do MEC não, né? Vão ser propostas, vão ser aprovadas pelo MEC. Por exemplo, de incluir essa discussão no curso de pedagogia, em todos os cursos de licenciatura, né, para os professores que vão estar lá dentro de sala. A gente sabe que não é só incluir a discussão que vai acabar com a transfobia, porque se fosse assim seria muito simples, a gente faria 1000 podcasts desse, né, e pronto, não tem mais transfobia no mundo. Meu sonho, né, que fosse tão simples assim. Mas pelo menos ninguém vai poder falar que não sabia, que não conhece, que erra por desconhecimento, por ignorância, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, uma primeira intervenção, né? Vamos colocar a discussão sobre diversidade sexual de forma geral, ou a gente coloca uma disciplina que vai discutir diversidade sexual, raça, classe, né? Pensando em direitos humanos de uma forma um pouco mais ampla. E aí que vai no básico mesmo do letramento. Entendi. Né? O que é ser... o que é LGBT, a sigla, o que significa cada letra, o que é ser uma pessoa trans, quais são os termos, quais são os pronomes. Sabe esse letramento basicão, assim, que eu acho que já faria uma diferença. Só de nenhum professor errar o nome, errar o pronome, né? Já é uma diferença que, pelo menos, os alunos, as alunas trans que eu tive... falavam muito sobre isso. Falavam, cara, só de você não errar meu nome, né, pra mim, já assim... Tá ótimo, é uma felicidade. Tipo, ganhar o mínimo já é muito. Nossa. É triste falar isso, mas ganhar o mínimo já é bastante. Vocês estavam falando aí agora de falar o nome certinho, sabe? Eu lembro do BBB, acho que foi 22 ou 23, que teve a Linda Quebrada, né? Acho que foi a primeira mulher trans a entrar no BBB. Pior que nem. Não foi? Não, tinha a Ariadne. Ah, BBB, é verdade, sim. sei lá, vários atrás. Mas eu lembro que teve... Foi a primeira travesti. Isso aí. Eu lembro que ela entrou... E aí, ela tinha escrito assim, ela aqui na testa. E aí, os homens ficavam chamando ela de ele. E aí, falava, me desculpa, eu chamei sem querer. E eu lembro que até que o Thiago Leifert falou, gente, ela quer ser chamada de ela. Então, por favor, esses erros já estão sendo demais e tal. E ela ficou muito grata por ele ter falado isso. E ela conseguiu mostrar um pouco mais, né? Como isso incomoda ela, né? Ser chamada por outro pronome que ela não é uma se forma identifica. de resistência, né? Sim, total. Antes da gente começar esse podcast, né, algum tempo atrás, a gente fez uma pesquisa que, de acordo com a Agência Brasil, em 2023, 155 travestis foram mortos, né? Houveram 155 mortes de travestis, sendo 145 por assassinato e 10 por causa de suicídio. Isso mais por causa da invisibilidade e tal. Quais recursos e organizações vocês acham que estão disponíveis aí para apoiar a comunidade trans em termos de, tipo, saúde mental, segurança ou direitos humanos? Aqui no estado, eu sei que tem a Associação Gold, que ela... Eu não conheço muito bem o trabalho dela, mas eu conheço ela. Inclusive, ela trabalha com ajuda para ajudar as pessoas trans a retificarem o nome de registro delas no cartório. Eu acho isso muito bacana da parte. Também, tipo, ajuda bastante, porque, por exemplo, mesmo tendo o nome social no meu RG, aí tem lá o meu nome civil no lado contrário, que também, tipo, o RG agora... falam que ele é bem transfóbico por causa disso, porque... E estão tentando modificar pra não aparecer o nome civil atrás, né? E aí, quando alguém pede o meu documento, aí vem o meu nome civil, aí, tipo, já muda totalmente como vão me tratar. Aí eu acho isso muito importante também, o trabalho que a Gold faz. Eu ia falar Gold também, porque é referência total aqui no estado, pelo menos, né? Porque a Gold é uma instituição que foi criada por uma travesti, ela é gerida, né, por pessoas trans,
E tem muitos projetos, tem esse da retificação do nome social. Eu conheço porque eu supervisionei estágio lá por uns 4 ou 5 anos, assim. Eu estava num estágio lá agora, no final do ano passado, inclusive, supervisionando, né? Que era de atendimento psicológico. Legal. Então, eles têm também projetos de atendimento psicológico, tanto individual quanto em grupo. Dentro desses projetos, eles têm também assistentes sociais, né, para fazer todo um mapeamento de vulnerabilidade, né, que é uma das questões que mais aflige também a população trans. E aí tem projetos de arte, tem cursos profissionalizantes, né, tem muita coisa legal acontecendo na Gold. Eles estão agora também reformando alguns apartamentos que eles ganharam para fazer o primeiro abrigo para pessoas LGBTQIA+, aqui no estado. Então é uma instituição trabalhou de frente ali. A Gold conheceu todas, a Gold é incrível, toda a estrutura, né? bem legal. E é aberto, quem quiser pode ir lá conhecer, né? Fica lá no centro de Vitória. A galera é super acolhedora, um lugar muito incrível, assim. Mas fora isso, se a gente for pensar a nível nacional, né? Algo um pouco maior, eu vejo muito algumas intervenções que acontecem dentro das faculdades e que são gratuitas, né? Então vale a pena ficar de olho, né? Dar uma olhada no site das faculdades de psicologia, principalmente, e ver se não tem lá um grupo rolando, ou mesmo atendimento individual que acontece também de forma gratuita, né? Dentro das universidades, das faculdades privadas. Muitas iniciativas que eu vejo de Instagram, assim, também, né? De grupos específicos que oferecem um atendimento social ou mesmo gratuito. Então, tem alguns recursos, óbvio que não tantos, né? A gente precisaria ter tudo isso de uma forma muito mais ampla dentro da rede pública, né? Era para estar garantido lá no SUS. Essa é uma outra questão para a galera trans, o acesso, né? Aos serviços de uma forma geral, não só de educação, de saúde também é precário, né, por conta das questões do nome, né, que dificultam, não só, né, mas dificultam um bocado. Enfim, então tem muita coisa pra gente avançar, assim, né, deveria estar lá na rede pública, mas ainda não tanto. Eu só queria corrigir uma fala que eu tive aqui rapidinho. Eu tinha falado 145 travestis que foram assassinadas. Não foram 145 travestis, foram 145 pessoas trans, tá? Só pra corrigir aqui rapidinho. Caminhando a passinhos de tartaruga, mas estamos indo. Estamos indo, tem aí os ambulatórios, né? Sim, é muito legal o trabalho que a rede federal, tipo, das universidades e institutos fazem. Tipo, quando eu participei de uma simulação de geopolítica no IFES aqui, e eles tinham espalhado, assim, cartazes que, tipo, aqui no IFES você tem a liberdade de usar o banheiro que você quiser. Eu vi isso na UFS também, achei bem legal. Sim, tipo, mesmo que seja alguma coisa, tipo, mínima, realmente é muito legal. Tinham, tipo, assim, alguns cartazes escritos, banheiro não tem gênero, eu achei muito massa aquilo. Por menor que seja, acho que dá essa sensação de que você é bem-vindo aqui. Sim, que você é acolhido. Isso, verdade. Isso é um acolhimento, total. Uma frase muito que me marcou, essa questão, o mínimo pra gente já falo, caraca, uau, sabe? E continuando aqui, eu quero saber como que a gente pode agir de forma concreta e eficaz para garantir oportunidades justas na educação. Vestibular, pensando acesso, pensando... Tantas coisas, né? Tem bastante coisa mesmo. Tipo, voltando a essa questão das cotas trans, que é, tipo, primordial. Porque é um grupo que ele já tá excluído, que ele é totalmente vulnerável, sabe? Porque tem muita gente que não tem toda uma rede de apoio dos familiares, dos amigos. Tipo... Tá tudo bem. Um assunto muito delicado e muito importante. Eu acho que, mais uma vez, garantir é muito difícil, né? A gente pode pensar enquanto pessoa física, ou a gente pode pensar enquanto instituição, né? Ou enquanto governo, né? Pensando em quem a gente elege também, que vai estar lá criando essas leis. Mas eu diria que, enquanto instituição, né? O que as instituições poderiam fazer? Cara, cota, não tenho dúvida nenhuma, né? A primeira coisa que vem à cabeça, enquanto a gente não conseguir reparar todo esse dano histórico, né?
a gente precisa garantir que exista uma forma justa de acesso para as pessoas trans. E aí pensando ensino superior, principalmente, né? Aham. Mas aí eu fico pensando enquanto pessoa física, assim, por exemplo, o que vocês, enquanto alunos, podem fazer para garantir a permanência das pessoas trans dentro das instituições, sabe? Ou o que nós, lugar de professores, podemos fazer, né? Enquanto pessoa física mesmo, independente da instituição, seja lá qual for a política da instituição, Sim. né? Como é que a gente pode ajudar ou dificultar esse processo, né? Então, acho que enquanto alunos, a gente precisa pensar em formas de combater essa transfobia, entendendo que você não precisa ser trans para combater a transfobia, porque na maioria das vezes quem provoca a transfobia é a pessoa cis, então a gente tem que discutir isso entre nós, entre pessoas cis, né? A mesma história para o racismo, por exemplo, né? Então, vamos propor debate, vamos propor evento, né? Vamos de uma forma lutar conjunta, junto. trabalhar, né? De uma forma conjunta, não deixar só a galera trans ir lá lutar pelo nome social na chamada. É ir todo mundo lá na secretaria fazer pressão. Falar, olha, é um absurdo isso. Vamos mudar isso aqui. Vamos mudar. A gente quer ser aliado ou não quer? A gente quer entrar na luta ou não quer? A gente falando disso no podcast também, acho que ajuda bastante já, né? Tipo, a dar maior visibilidade. Sim. É isso aí, iniciativas como essa, né? Vamos puxar um evento, vamos puxar um podcast, vamos falar sobre. E às vezes vamos pra luta junto também, né? Se for o caso. Nessa questão de ir pra luta junto, quando eu tava quando ele tava no ensino médio, eu tive muito apoio dos meus amigos, inclusive. Eles são uma segunda família pra mim, o que eu posso considerar. Porque o apoio que eles me dão, tipo, desde que eu me assumi pra eles... Tipo, antes de vir pra cá eu já tinha me assumido, mas quando eu vim aqui eu não tinha falado pra ninguém. E aí eles descobriram por causa do meu Instagram. aí eles falaram, olha, a gente pode tentar conversar com os professores também, pra ver se eles te chamam. Mas aí, tipo, mesmo assim, conversando com eles, falaram que não dava, porque... Os professores, né? Por causa da diretoria, que era uma coisa muito burocrática mesmo. Mas, assim, eles... realmente seguram a minha mão e vão pra luta junto comigo. Ah, que bom. Mas é um absurdo, né? Como assim não pode? A diretoria não precisa saber qual é o nome que você vai dizer na hora da chamada, sabe? Me parece também uma forma de se proteger. A diretoria não pode, mas na verdade eu que não quero. Eu, se fosse professora, eu falaria mesmo, tô nem aí, tipo... Cara, eu enquanto professora, nunca nem perguntei pra instituição, pode ou não pode, sabe? Poxa, a pessoa me diz qual é o nome dela, eu vou fingir que é outro? Não faz sentido, né? Mas é porque também esse nome, tipo, a diretoria não deixa, tem muito professor que ele... Tipo, você fala o seu nome e ele pega a chamada pra verificar se tá lá mesmo, sabe? Nossa. Aí é algo, tipo, que incomoda um pouco. Tipo, no meu primeiro ano de ensino médio, tipo, foi 1 ano depois da pandemia. Aí, numa aula de redação, que eu lembro exatamente, eu falei o meu nome pra professora, que ela tinha perguntado. Aí eu falei que era Luke, e ela falou, Luke? Mas não tem nenhum Luke aqui. Eu não conheço, nunca corrigi uma redação. Aí eu fiquei assim... Deixa eu te contar. Depois eu te conto. A gente tava falando dessa questão do preconceito, né? E uma coisa que me deixa muito chocada, assim, é que o Brasil é um país com muita diversidade, né? E a gente, em pleno século XXI, tem tanto preconceito, sabe? Tanta desigualdade, é um negócio, assim, bizarro. Eu não consigo entrar na minha cabeça, sabe? Esse negócio, sabe? As pessoas não respeitarem, tipo, gente, só você respeitar, sabe? Parece simples, né? Mas aí entra em tudo que o Luke tava trazendo, né? A gente tem uma formação, não só o Brasil, né? A gente pode falar aí acho que praticamente do mundo inteiro. A gente tem uma formação que é bastante machista, que é muito cis heteronormativa, né? Como se não pudesse existir nada fora do cis, nada fora do hétero. E tudo que foge disso, a sociedade faz uma pressão para trazer de volta, do tipo assim, isso não pode, isso tá errado, isso é doença, isso é pecado, isso tem que ser, sabe? Aniquilado, digamos assim, né? Esses padrões de normalidade que a gente cria, a psicologia, inclusive, tem aí um papel muito importante, né? Por muitos anos, a própria psicologia patologizou, né, as identidades trans,
por alguns anos também a homossexualidade, tanto que era chamado de homossexualismo, né? E esse sufixo ismo é de doença. E a transexualidade era transexualismo, né? Nos manuais também, no sufixo de doença, assim. Enfim, então a gente tem... Tempo, né? Faz pouquíssimo tempo. Que parou tempo. de ser considerado como uma doença, como um transtorno psicológico. 2018. Sim, é muito recente. É muito recente, a gente tem muita coisa a caminhar ainda. Então, assim, você imagina, se a psicologia foi tirar do manual enquanto transtorno, porque continua lá no manual, mas em outro lugar, né? Foi tirar enquanto transtorno em 2018, quem dirá, né, a sociedade como um todo, quanto tempo que a gente ainda vai levar. Pra você ter ideia, a homossexualidade saiu dos manuais, né, de transtorno em 1990, e até hoje a gente ainda tem bastante homofobia, né, muitos crimes de ódio também. Sim. Então, vamos colocar aí que a gente tem um desafio grande, a coisa parece simples, né, é só respeitar de fato, assim, não é nada demais você chamar pelo nome correto, pelo pronome correto, mas até chegar lá, tem tanta coisa que a gente precisa tem um processo problematizar, né? É um processo longo e a gente tem que estar ali de forma ativa, né? Sim. Quer fazer uma pergunta? Acho que pergunta. Laís, você poderia compartilhar com a gente alguma experiência que você teve com algum paciente seu, se você puder, que marcou você positivamente? Que envolva essa questão da educação, por exemplo, ou geral? O que via na sua cabeça agora, assim, em relação à pessoa trans que você atendeu. Alguma coisa positiva. Eu tenho ainda, né, alguns pacientes trans, e na verdade todas são experiências muito positivas, assim, de um ponto de vista do processo terapêutico, né? Mas também é óbvio que as pessoas chegam, na maioria das vezes, bastante machucadas, né? Com um nível de sofrimento elevado, seja no processo ainda de começar a entender a identidade, né? Já recebi pacientes nesse processo, tipo, eu acho que eu sou trans, mas eu não entendo bem, e daí da gente ir junto em terapia, né? Tentando explorar. E aí passando por todo o processo de contar pra família, por exemplo, né? Do sair do armário, se assumir e tal. E aí, nesse momento, eu já vi processos muito bonitos, por exemplo. Que bom. A gente sempre fica com receio, assim, né? De como é que vai ser a reação das pessoas próximas. E eu, enquanto psicóloga, né? Fico um tanto preocupada, porque eu sei que isso pode abalar, né? Psicologicamente a pessoa um bocado. Mas eu já acompanhei processos em que foi totalmente o contrário, assim. Que a família abraçou totalmente, os amigos abraçaram totalmente, sabe? Processos muito bonitos, assim. E aí, depois, né, alguns pacientes que já chegam pós-transição, já não tem esse questionamento, sou ou não sou trans, né, já, enfim, tem a chamada passabilidade, né, não estão sofrendo especificamente de nenhum tipo de disforia corporal, nem nada assim. São pessoas que estão lá vivendo suas vidas, estão no mercado de trabalho, estão estudando, e aí é curioso, né? Porque a gente vai tratar sobre coisas que às vezes não tem nada a ver com a identidade de gênero. Que a galera acha, você trabalha com população LGBT, então você só fala sobre diversidade sexual, só sobre preconceito. Fala, cara, não. Tipo, eu sou uma pessoa LGBT, eu sou uma mulher lésbica. Minha vida não é só isso, né? Eu tenho mais um monte de coisa. Não é sempre na minha terapia pessoal que eu vou ficar falando sobre, como é difícil ser uma mulher lésbica. Não, às vezes eu vou reclamar do meu trabalho, sabe? Como é difícil gostar de mulher. Pois é. Às vezes é também. Às vezes a terapia passa um pouco por esse lugar, mas... Enfim, não é a única coisa, né? Tem várias outras questões, várias outras reclamações. Enfim, mas aí processos bonitos, voltando, né? É muito interessante, assim, ver as pessoas conseguindo superar o preconceito, conseguindo superar esses receios, né, que fazem com que elas não queiram se mostrar muito para a sociedade, né, às vezes não querem sair de casa, né, não é que não querem, óbvio que querem, mas tem uma dificuldade considerável, né, por conta de preconceito, discriminação. Ver as pessoas conseguindo elaborar tudo isso com elas mesmas, fortalecer a própria identidade, a autoestima, a autoconfiança, a autoimagem, a um ponto de conseguir ir para o mundo, né, se jogar e conquistar as coisas que quer, para mim é sempre, acho que o ponto mais incrível, assim, da terapia no geral, né, de acompanhar esse processo dos pacientes.
Que bom. Luke, você tem alguma experiência positiva pra compartilhar com a gente? Eu tenho, tipo, inclusive, escutando ela falar, tipo, eu me senti representada. Porque o meu processo foi praticamente isso. Tipo, eu cheguei na terapia em 2022 e eu tava muito mal por causa de toda essa questão. E por causa do preconceito que eu sofria, não, tipo, diretamente, mas indiretamente, isso me abalava muito e eu não conseguia mais ter um desempenho tão bom na escola. Isso afetava a minha relação com os meus pais, com os meus amigos, com os meus irmãos, porque eu sou o filho mais novo e eu cresci com os meus irmãos juntos. Aí, quando eu me mudei pra cá, eu não tinha mais os meus irmãos comigo. E isso me deixou muito abalado, sabe? E aí, eu comecei a ir pra terapia. Os meus amigos, eles comentavam, nossa, você... Aí, tipo, recentemente, eles comentam que eu era muito triste. Tipo, eu andava todo curvado, assim. E agora, eu tô melhorando ainda. Mas... comparado a 2022, que eu acho que foi um ano muito difícil pra mim, eu acho que eu tô muito bem. Que bom! A gente ficou muito feliz com isso. Sério, de coração. Eu acho que já tá na hora da gente finalizar o nosso bate-papo. Por último, eu queria perguntar pro Luke quais conselhos que você daria pra uma pessoa trans que quer entrar no ensino superior, assim como você também quer entrar, vai ver que essa pessoa tem medo e tal. Você tem algum conselho pra dar? Eu acho que a gente tem que ser forte, independente de tudo, né? Porque, preconceito a gente vai sofrer em qualquer lugar, infelizmente. Mas a gente tem que aguentar firme e a gente tem que segurar na mão dos nossos amigos, porque eles são uma fonte muito importante de apoio, da família também. E se a família não der apoio, você tem que, se aguentar sozinho, tudo uma pressão da sociedade, não vai ser fácil, realmente. Mas você tem que seguir firme, né? Se alguém vê isso, ou me escutar falando, vai achar, nossa, que conselho ruim, né? Que lixo, muito clichê. Mas é verdade. É isso, você tem que aguentar, porque... viver uma vida feliz é o que importa, né? Pra frente. Porque eu quero viver uma vida simples. Eu quero ter uma família, eu quero ter minha casinha, eu quero ter um trabalho legal, eu quero viajar. E eu acho que, mesmo que isso seja um objetivo comum, né? Às vezes parece muito difícil conquistar essas coisas. E eu acho que a universidade, o ensino superior é uma porta de entrada pra muita coisa. Pra muitas experiências, pra conhecer muita gente diferente. Entende? E é isso. Eu acho que é muito importante o estudo, a educação. A educação muda a vida. Blaise, tem alguma coisa pra falar também? Eu nem sei, acho que já abrangeu um bocado, assim. Acho que eu só gostaria de acrescentar que por mais que a luta seja difícil, né, que seja necessário lutar mesmo em muitos momentos, não acho que essa luta precisa ser solitária, sabe? Porque muito a luta solitária é muito desgastante, é muito cansativa. E eu já vi pessoas, alunos, desistirem do processo, né, de graduação por não darem conta mesmo, assim. Então, cara, se você precisa de ajuda, peça ajuda, sabe? Sim. Encontre um grupo que te apoia, sim, né? Tenha esse apoio. Né? E aí não tô dizendo nem um apoio profissional, apesar dele, obviamente, fazer uma boa diferença também, né? Apoio psicológico, enfim. Mas tô falando dos amigos mesmo, né? De professores, às vezes, que também estão ali para te apoiar, para lutar junto. Da própria família, quando há, né, esse apoio da família. Infelizmente também não é o caso todas as vezes, né? Mas acho que é isso, é contar também com outras pessoas, né? É saber que por mais que existam pessoas preconceituosas, existem também aliados que estão ali dispostos e afim, né? De garantir essa permanência, né? Que não vão só segurar a mão, mas vão te abraçar, te agarrar. Vão às vezes te arrastar, vamos lá fazer. Vai lutar, né? sim. Sim. Então, gente, infelizmente o nosso podcast fica por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Gratidão. Coloque aqui nos comentários quais os próximos temas que vocês querem ver por aqui. E até o próximo Balacolacos. Tchau!